Bom dia com alegria, mais um dia, 8 de fevereiro de 2025, um sábado maravilhoso. E continuamos a leitura do livro Mulheres Improváveis, da autora Viviane Martinello. Ontem iniciamos o capítulo 8, que diz: cortadas não, podadas. E hoje, parte 2 diz o seguinte: encontrando força na fraqueza. Se existe algo que tenho aprendido caminhando com as mulheres, é que nós não gostamos de demonstrar fraqueza. Mesmo não sendo algo particular das mulheres, mas intrínseco ao ser humano. Gostamos de ser forte e nos sentimos mal quando a fraqueza está evidente em nós. O grande problema das mulheres que não demonstram fraqueza é que, em geral, quando percebemos que elas estão fracas, a situação já está em perigo avançado, depois de terem passado por níveis de estresse e esgotamento. Em outras palavras, quando se cansam, elas se cansam de verdade. Embora a mulher tenha sido considerada o sexo frágil, sabemos que existe em nós uma força única, uma força que, em muitos aspectos, se diferencia da força masculina, mesmo que ambos sejam fortes e possuem forças distintas. A mulher ama com intensidade única e carrega uma força incomum ao sacrifício pelo bem dos outros. Ela não tem força física para construir paredes e colunas, mas tem força para edificar um lar com sabedoria e graça. Mulheres são resilientes na dor e não fogem do desconforto para ajudar alguém. Mesmo assim, não podem andar apoiadas em sua própria força. Quando decidimos andar com as nossas próprias forças, caminhamos segundo a tendência do sexo feminino de querer controlar tudo. E com isso, geramos desgastes e problemas que poderiam ser evitados se o nosso coração descansasse em Deus. No entanto, é nos momentos de caos que as motivações do nosso coração costumam ser reveladas. O que poderia ser para muitos de nós situações de tempestade, Deus chama de luz, porque desnuda o nosso interior diante dos nossos olhos. Assim como nos momentos de fraqueza, Deus se manifesta revelando algo em nosso interior que não conhecíamos. Em meio aos furacões da vida, o que estava oculto é exposto. É sábio pôr em prática o benefício da dúvida e ponderar a respeito da possibilidade de estarmos errada e de as pessoas estarem certas. As tempestades ou vulnerabilidades nos ajudam nesse processo, pois Deus não quer revelar as nossas fraquezas para nos envergonhar, mas para que sejamos curadas. Em nosso negativismo, quando dizemos que tudo deu errado, o céu nos contempla e vê coisas dando certo. Por isso, precisamos aprender a nos desprender do que achávamos correto para abraçarmos aquilo que Deus está dizendo ser correto, pois os pensamentos do Senhor não são os nossos pensamentos. Os caminhos dele não são os nossos caminhos. E o convite do Pai é que abracemos os pensamentos e os caminhos dele para nós. Mas ele me disse: minha graça é suficiente a você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Por isso, por amor de Cristo, regozijo-me nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições,
nas angústias, pois quando sou fraco é que sou forte. 2 Coríntios 12, 9, 10. A natureza humana não costuma alegrar-se com fraquezas, privações, injustiças, perseguições ou desventuras, pois somos contrários a isso. É comum, quando passamos por períodos de perseguição e dor, sentirmos medo, raiva e todo tipo de sentimentos ruins, menos alegria. No entanto, como Paulo, devemos nos gloriarmos mais alegremente nas nossas fraquezas, uma vez que por meio delas o poder de Cristo se aperfeiçoa em nós. Este é o princípio da verdade, da verdadeira felicidade dos que pertencem ao reino de Deus. Assim como fez com Paulo, Deus teve que ensinar o profeta Jeremias. Muitos séculos antes, ao deixar de lado o que ele pensava saber e tocar em sua boca para que as palavras de Deus dessem a ele uma nova perspectiva da realidade. Então o Senhor estendeu a mão, tocou minha boca e disse: Veja, coloquei minhas palavras em sua boca. Hoje eu lhe dou autoridade para enfrentar nações e reinos, para arrancar e derrubar, para destruir e arrasar, para edificar e plantar. Jeremias 1, 9, 10. Em muitos casos, Deus precisa tocar em nós primeiro, desconstruir e derrubar nossas concepções e reações costumeiras para poder implantar em nós a autoridade de edificar e plantar, que é resultado da nossa sujeição aos processos de arrancar e derrubar do Senhor e derribar do Senhor sobre nós. A verdade é que o poder de Deus se manifesta em meio às nossas fraquezas. Nos momentos de dúvida, medos, fracassos, dores e dificuldades, descobrimos uma força que não é nossa. Pois onde quer que habite a fraqueza humana, o poder do céu se estabelece. Deus tem um propósito nas tribulações. Ele sempre encontra um caminho para que nossas tribulações e as nossas fraquezas contribuem para o nosso benefício. Não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança, a perseverança, um caráter aprovado, e o caráter aprovado, esperança. E a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou o seu amor em nossos corações por meio do Espírito Santo que Ele nos concedeu. Romanos 5, 3 ao 5.